Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo à aula 9 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E nesta aula, dando aí continuidade à nossa aprendizagem sobre variáveis, nós vamos ver como criar variáveis ou como separar uma pequena parte da memória para o nosso programa utilizar aqui com a linguagem Portugal. Então, como nós já vimos, nós temos os tipos primitivos. Esses tipos primitivos são os tipos mais simples que toda linguagem de programação, ou quase todas as linguagens, já trazem disponíveis para o programador usar, que é o tipo inteiro para números inteiros, o tipo real, o tipo caractere e o tipo cadeia. E aí, como que nós criamos então uma variável? Vou acrescentar aqui como comentário. Nós precisamos dizer qual é o tipo e, na sequência, qual é o nome. Então, perceba que eu tenho aqui um bloco de comentário. Abaixo desse bloco de comentário, para criar uma variável inteira. Imagine que eu queira armazenar, então, de novo a idade do usuário. Então, seguindo este padrão, qual que é o tipo? Inteiro, e aí eu vou dar um nome, por exemplo, idade. Eu quero criar outra, vírgula, idade 2. Se eu tiver aí outra pessoa para ler a idade. Lembrando, eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome, mesmo se o tipo for diferente. Ok? Vou pressionar Enter. Agora eu quero uma para real, por exemplo, peso e altura. Então, o tipo, primeira, peso, segundo, altura. Então, nós já temos 4 variáveis. 2 variáveis do tipo inteiro e 2 variáveis do tipo real. Eu posso criar uma também para armazenar o sexo, por exemplo, F para feminino e M para masculino. Então, qual que será o tipo? Caractere. Perceba que o tipo ele sempre fica destacado em azul. Então, se você escrever o tipo errado, perceba que ele não vai ficar em azul. E aí, o próprio ambiente indica que tem algo de errado aqui. Caractere, sexo. Então, esta variável armazena um caractere. Mas e se a gente quiser armazenar o sexo por extenso, por exemplo, feminino ou masculino, a palavra toda? A gente pode utilizar uma sequência de caracteres, que é o tipo cadeia. Cadeia, sexo, 2. Lembrando, mesmo que seja tipo diferente, eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. Agora, vamos atribuir então alguns valores para essas variáveis. Eu não vou fazer a leitura do teclado porque nós não vimos ainda como fazer isso. Então, eu não vou misturar os conhecimentos. Por enquanto, vamos utilizar as variáveis. Mais à frente, nós aprenderemos como fazer a leitura do teclado. Se eu quiser, por exemplo, atribuir, fazer aqui a operação de atribuição para essa variável idade. Então, idade recebe, por exemplo, 35 anos. Na linha seguinte, eu vou pegar idade 2, recebe 43 anos. Próximo, peso. Vamos imaginar aí que o usuário pesa 72,450. E altura. Altura recebe alguém bem baixinho, 1,63. Eu pensei 63 e escrevi 68. E o que está faltando? Está faltando agora sexo. Então, aqui um detalhe muito especial. Se eu fizer isso aqui ou isso aqui, o computador vai procurar por uma variável chamada M ou F. Se eu quero atribuir um caractere F ou M à variável sexo, eu preciso colocar esse caractere entre aspas duplas. Agora sim eu tenho caractere F ou caractere M. Vamos deixar aqui como masculino. E agora cadeia. Eu chamei de sexo 2. Aqui, como que eu faço então para atribuir uma cadeia de caracteres? E aí perceba a diferença. Um único caractere, aspas simples.
uma cadeia de caracteres, aspa dupla. Então aqui eu posso escrever masculino. Agora eu já atribuí valor a todas as minhas variáveis. Vamos imprimir, nós já aprendemos qual é a instrução de saída. Então, escreva e aí eu posso imprimir o conteúdo dessas variáveis. Vamos imprimir idade e idade 2. Idade, idade 2. Só que eu vou rodar o meu programa e aí perceba qual vai ser o resultado. Nós temos como idade 35 e 43. Vou executar o programa. 35 e 43. Ficou bem ilegível, concorda? Porque os números ficaram juntos, grudados. Nós podemos então fazer a mistura, juntar, colocar um texto e depois o valor da variável. Lembrando, o texto é sempre entre aspas duplas. Então, primeira idade, 2 pontos, espaço, vírgula. Na sequência, eu vou colocar aqui outro par de aspas duplas, segunda idade, 2 pontos, e aí vírgula, e a outra idade. E aqui eu quero que vá para a linha seguinte, eu não quero que fique na frente. Como que eu faço para esse texto ir para a próxima linha? Contra barra ou barra invertida, N. E aí, se eu quiser brincar um pouquinho, eu posso colocar um contra barra T também, para colocar aí uma distância maior da nossa lateral esquerda. Feito isso, eu vou rodar o programa novamente. E aí perceba que agora, primeira idade, 35, segunda idade, 43. E aí vamos então imprimir o conteúdo das outras variáveis. Nós temos peso e altura. Escreva. Vou colocar aqui um contra barra T, peso, 2 pontos, fora da aspa dupla, vírgula, a variável peso. Vírgula novamente, aspas duplas. Agora sim eu vou saltar uma linha, vou colocar outra tabulação e altura. 2 pontos, espaço, vírgula, fora da aspa dupla e a nossa variável altura. Vou rodar o meu programa e agora nós teremos então 4 informações. Idade, idade 2, peso e altura. Perceba que peso ficou aqui na frente. Por quê? Eu imprimi segunda idade, 2 pontos, espaço, e imprimi o conteúdo dessa variável. Perceba que eu não saltei linha depois. E aqui na frente eu também não saltei linha. Então, para que o peso fique na linha de baixo, ou aqui, ou após a idade 2, eu preciso saltar uma linha. Neste caso, eu vou colocar aqui. Feito isso, eu vou rodar novamente o meu programa, e aí perceba que agora eu tenho um abaixo do outro. E aí o que está faltando? Está faltando sexo e sexo 2. Então, eu aqui estou utilizando 3 instruções escrevas. Você poderia utilizar uma para cada. Nós temos 2, 4, 6 variáveis. Você poderia utilizar 6 instruções escreva, uma para cada variável, ou você poderia utilizar uma única instrução escreva, fazendo uma lista. Primeira idade, segunda idade, peso, altura, sexo, sexo 2, todos na sequência, saltando linha e colocando a tabulação. Então, fica ao critério do programador. Você escolhe como que você prefere imprimir isso aqui. Então, vamos colocar aqui agora sexo. E aí eu vou colocar aqui a nossa primeira variável, sexo. Outro par de aspas duplas. Vou saltar uma linha, vou colocar a tabulação. Eu esqueci a tabulação e de saltar a linha aqui. Pronto. E aqui, sexo novamente. Só que agora eu vou imprimir a variável sexo 2. Feito isso, eu vou rodar novamente o meu programa e aí perceba que eu tenho todas as informações aqui. Se você quiser brincar um pouquinho, dá, por exemplo, para fazer uma escadinha. Vou colocar aqui outro contra barra T, 2. Aqui eu vou colocar 3 contra barras T. Aqui eu vou colocar 4. Aqui eu vou colocar 5.
e aqui eu vou colocar 6. E aí perceba que a gente vai ter uma escadinha para direita, cada um com um espaço, uma tabulação diferente. E aqui nós estamos utilizando todos os tipos primitivos: número inteiro, número real, caractere e cadeia. Ou muito comum também chamar esse tipo aqui de string. Normalmente quando você está aprendendo uma linguagem profissional, não se diz cadeia, e sim string. Vou colocar aqui como comentário. Então sempre que você ouvir esse termo, string, significa uma cadeia, uma sequência de caracteres. Se ficou qualquer dúvida, se tem alguma contribuição ou alguma sugestão a fazer, aproveite os comentários e faça isso, eu terei o maior prazer em responder. Se você não curtiu o nosso canal ainda, curta o nosso canal, pressiona o sininho para ser notificado e deixa o like no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.